E está começando mais uma resenha Glicogênio, o podcast do esporte e do movimento. Aqui falamos sobre histórias de desafios, conquistas, treino, disciplina, constância. Profissionais relacionados ao mundo esportivo vêm até aqui compartilhar com a gente o conhecimento, falando o quanto é importante a atividade física na nossa vida, não somente para a saúde física, mas para a mental. E você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva lá. Estamos em todas as redes sociais, @resenha Glicogênio, @Rádio Mídia. E lá no YouTube, no nosso canal, Resenha Glicogênio, também Rádio Mídia. E já deixo aqui o WhatsApp da Rádio Mídia, para que você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, que queira vir aqui conversar, resenhar com a gente, ou conhece alguém que seria muito interessante estar aqui, então, é só nos escrever e a gente vai atrás dessa pessoa. Então, anotem aí, 91485-1246. E toda terça-feira, às 18 horas, episódio novo subindo no nosso canal. E estamos no Spotify também. Para quem não puder assistir, vai lá, enquanto treina, vai nos ouvir. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, vamos para a nossa vinheta. E hoje nós trouxemos aqui o Daverson, isso mesmo, é Daverson, não é Daverson, né? Exatamente. Daverson Marim é instrutor e piloto de parapente há mais de 25 anos, habilitado pela Confederação Brasileira de Voo Livre, com o nível UPPG, depois ele vai explicar, nível 4 para instrução e voo duplo. Daverson já realizou voos duplos com milhares de passageiros, formando pilotos solo e apaixonados por voar. Ele é fundador da escola O Mundo é Bom, localizado aqui em Atibaia, uma das referências na formação em parapente para motor, que preza por segurança, técnica e espírito livre. É uma alegria enorme tê-lo aqui na nossa resenha, e hoje você vai falar desse esporte que é, sei lá, aventura, emoção, tudo junto. A alegria é minha também, com certeza. É um prazer estar aqui. E falar do que a gente ama é uma maravilha, É sempre, né? Muito bom, Muito, né? bom. Ainda mais um domingo de manhã. Ah, nossa, é fantástico. maravilhoso, maravilhoso. Começar o dia assim, não tem como não começar tem melhor. nada melhor. Começar Exato. falando, começar o dia falando daquilo que a gente ama, que é a tua profissão. Sim. Né? Você, trabalhar e amar é aquilo que a gente ama, a gente não trabalha nem um dia na vida. É só o né? amor, não tem profissão aí, né? Exatamente. A gente se diverte, a gente vive coisas extraordinárias e não tem o peso do trabalho. É Exatamente. só o colher o fruto, né, desse Existe trabalho. aquela frase, né, que faça o que você ama e não trabalhe nenhum dia da sua vida. É exatamente o que eu vivo hoje. Bom, que bom. Então vamos começar do começo? Eu Vamos. sempre começo a resenha falando exatamente isso. Vamos começar do começo. Como que o voo entrou na tua vida? Conta aí pra gente. Desde pequeno, eu sempre fui apaixonado por tudo que voa. Desde aviãozinho de papel, pipa, até foguete. Né? Depois de um tempo, eu comecei a ter um pouco mais de contato com algumas pessoas e um namorado de uma prima minha começou há muito tempo atrás, eu nem lembro quanto, eu estava acho que na 5ª série, a fazer voos de parapente. Mais ou menos um pouco depois que o esporte começou no Brasil. E o irmão dele que estudava comigo contava durante as aulas como eram as aventuras do irmão e eu cresci fascinado com aquilo. Final de semana a gente se encontrava, eu via algumas fotos e tal, e passou, né? Aí um belo dia, em 99, eu acordei e falei, vou para Atibaia, vou ver o pessoal voando. E mal sabia que não dá voo todo dia, né? Dá voo alguns dias do mês, assim, não muitos aqui em Atibaia. Só que eu dei sorte. Cheguei na Pedra Grande, um dia fantástico, um monte de gente voando, aquela vibe incrível. Cheguei cedo, 11 horas da manhã, saí da Pedra no finalzinho do dia, saí já assim encantado. Falei, é o meu novo esporte. Aí fui procurar uma pessoa que me ensinasse. Naquela época a gente não tinha as escolas como tem hoje, uma organização, né, uma seriedade como tem hoje, e aprendi a voar. Aprendi, comecei a voar em 2000,
De 2000 para cá, eu já não tenho nem conta de quantas horas de voo eu tenho. E cada vez mais apaixonado por esse esporte. Foi o único esporte que eu fiz que me prendeu por mais tempo. Já surfei, já andei de moto de trilha, patins, o que você Ou imaginar, seja, já você fiz. tem certeza que esse é o teu esporte. Absoluto, me encontrei nele e não pretendo mudar de esporte. Conta da tua primeira experiência. Primeira O que experiência. você sentiu, né? Primeira experiência voando. Quando a gente faz a aula de parapente, a primeira experiência foi no plano, né? Então foi inflando um parapente e num momento bateu uma rajada de vento bem fraquinha e tirou meu pé do chão, sei lá, por 10, 20 centímetros. Parecia que eu tinha voado 1 quilômetro. Meu coração foi parar na boca, né? Meu instrutor Rio falou assim, falei, cara, eu voei. Ele falou, não, você só deu um pulinho, tirou o pé do chão, mais nada. Eu falei, não, eu voei. Eu voei. E aquilo me marcou muito, né? Foi o primeiro passo. Meu primeiro voo, eu fiz na praia, eu fiz em São Vicente, e eu decolei. Quando eu tirei o pé do chão, eu me lembro muito bem do barulho do vento e a sensação de pânico que eu tive. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui em cima? Eu quero descer. E eu fui, eu quero descer, eu quero descer, eu quero descer. E ele no rádio, né? Olha, Daverson, tá tudo certo. Talvez você esteja com medo. Você estava sozinho? Sozinho. Né? Depois de um longo tempo Sim, treinando. sim. E ele falou assim, talvez você esteja com medo, isso é normal, respira, o pouso está logo ali embaixo. E eu quero descer, eu quero descer, eu quero descer. E eu desci. Quando eu pisei no chão, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer, e a segunda foi, eu quero subir, eu quero subir, eu quero subir, eu quero de novo. E aí não parei mais, né? Comecei a voar, sempre cada vez mais, em outros lugares. E é um vício viver o voo. É um vício. É tudo que a gente faz, que a gente gosta muito. Bom, tem duas coisas, né? Começa a fazer, se apaixona como você se apaixonou. Sim, eu quero continuar isso aqui pro resto da minha vida. Ou não, isso não é para mim. Exatamente. Tem muita gente assim, que isso começa e fala, não, eu não quero ter essa experiência. É legal, mas não é para mim. E o esporte te permite viver muitas coisas boas, né? Não importa qual esporte. Por isso que a gente precisa experimentar tudo. Sim. Né? Falar assim, eu não gosto. Falar, eu não gosto, sem provar, sem experimentar, fica muito sem sentido. É um preconceito, né? É um preconceito, exatamente. Uhum. Mas voar é uma coisa assim... Eu tenho esse preconceito. Né? Que deve ser incrível, porque essa sensação de voar, né, deve realmente ser uma experiência fora do normal. Mas eu sempre brinco e falo assim, eu gosto de estar com os meus pezinhos bem no chão. Né, ali, ó, sem nada. Eu controlo. Mas apesar que o parapente é bem isso, a gente controla, né? Sim, a gente controla. E não é uma maluquice, né? É tudo feito com muita responsabilidade, com muito treinamento, com técnica, com estudo. Se não for assim, qualquer coisa que você fizer na vida pode não dar certo. E no voo, voando, né, o não dar certo é muito perigoso. A gente pode pagar com a vida ou com uma lesão muito grave. Sim. Mas, quando a gente se dispõe a fazer o treinamento da forma correta, voar um equipamento seguro, um equipamento homologado, com manutenção em dia, a chance de acontecer alguma coisa dentro de uma condição normal de voo, uma condição propícia, ela é mínima. Uhum. Ela é mínima. É muito mais fácil a gente cair de uma bicicleta do que cair voando. O equipamento ele foi projetado para praticamente voar sozinho. Logicamente que eu estou falando um parapente normal e não um parapente de performance, de competição, que aí já é uma outra categoria. Então, feito isso dessa forma, o risco da gente se machucar é muito pequeno mesmo. Agora, eu costumo falar para todos os alunos, né? O esporte é seguro, o parapente é tão seguro que se eu dormir com ele do lado da minha cama, eu vou acordar inteirinho e ele não vai tentar me matar. Agora, eu, quando coloco aquele negócio nas minhas costas, né, posso me machucar devido às minhas atitudes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se conhecer e não transpassar limites que não devem ser ultrapassados. É basicamente isso. Ter o equilíbrio mental aí, senhor Pá, né? Não é tudo também, vamos aos poucos. É bom que o voo ele te dá autoconhecimento
e bastante respeito também, né? Porque a gente não pode ficar transpondo barreiras sem saber o que é que tem lá na frente. Isso pode ser perigoso. Isso é um autocontrole, né? Sim. Te ensina, assim como todo esporte se aprende, ele te ensina isso. Daverson, hoje é tua profissão, né? Você é instrutor de parapente para motor. Quando que você sentiu isso? Quando que você viu que daquilo ali, daquilo que você estava fazendo, você, ok, essa vai ser minha profissão? É interessante porque eu nunca quis trabalhar com instrução de voo livre. E hoje eu não quero fazer outra coisa. E aqui você está. E aqui você está. Exatamente. Comecei a voar em 2000. Em meados de 2004, conheci um grande amigo que tinha uma escola de simulação de incidente de voo, que a gente chama de CIV. Basicamente, o que é isso? Pegar pilotos que já são formados e capacitar esses pilotos em condições mais adversas, em condições mais difíceis. É o quê? Colocar esse cara voando e falar para ele, agora vamos simular todos os tipos de panes e colapsos, vamos tirar o equipamento de voo e colocá-lo novamente em voo. E eu acompanhei a escola dele de 2004 até 2008. Então a gente dava curso para gente do Brasil inteiro e até de fora, né? Vieram muitos europeus fazer curso com a gente, muitos intercâmbios de técnicas, ideias. Então, eu comecei a voar muito ali, conhecer muita gente na condição de monitor daquela escola. Mas nunca quis trabalhar, eu nunca troquei aquilo por dinheiro. Para mim era diversão, era hobby. Até então, eu só advogava, né? Eu sou advogado também. Ah, de formação você é advogado. Eu largava o escritório de advocacia alguns dias da semana e ia voar. E ficava monitorando de longe, gerenciando de longe as coisas. Olha que interessante. Ok, 2008, infelizmente, ele faleceu devido a um acidente. Larguei mão disso. Mudei para cá, para Atibaia, em 2009. E voava duplo, né? Desde a época do CIV. Quando um aluno não conseguia fazer alguma manobra, eu pegava um parapente de duplo, levava e reproduzia essa manobra com ele para depois ele tentar fazer sozinho. Isso foi me dando assim bastante conhecimento. As pessoas começavam a pedir para eu voar com elas, porque achavam que eu voava seguro, né? Comecei a voar em Atibaia, voo duplo, daí começamos a ajudar uma outra escola, e nesse meio tempo as pessoas voavam com a gente e a gente passava, quem queria fazer o curso, a gente passava para uma outra escola fazer o curso. E a gente começou a ver que teria uma outra forma de ensinar, né? Não é certo ou errado, uma forma diferente, uma metodologia que eu e a Danusa, a gente acreditava que seria mais a nossa cara. E quando chegou a pandemia, que todo mundo ficou com um monte de tempo livre e sem fazer nada, a gente falou, poxa, eu acho que chegou a hora de a gente montar a escola, né? Ela falou, é verdade, vamos montar a escola. E foi interessante porque bem nessa época, quando ninguém podia fazer nada, o negócio bombou. Ninguém podia ficar em casa, ninguém queria ficar em casa, né? Deveria, mas não podia ficar em casa, ninguém queria ficar em casa. E todo mundo saiu para a rua, o esporte, a própria bicicleta, a corrida, o voo livre, bombou. E a gente montou a escola e o negócio tomou uma proporção assim muito maior do que a gente imaginava. Nesse meio tempo eu ainda advogava, e advogo ainda, mas bem pouco, e me dividia com as aulas. E hoje, assim, graças a Deus, a escola tomou uma proporção grande e eu estou 90% com o tempo disponível para a escola. Para a escola. É. Ou seja, teve uma... Você sofreu a transição, né, de você ainda advoga, mas você está aí me dizendo que 90% do teu tempo é dedicado ao voo. Ou seja, houve uma mudança. Mas, olha, veja se eu estou errado na minha forma de pensar. Um cliente da advocacia chega lá e fala o quê? Doutor, eu estou com um problema. E esse problema é seu agora, resolva. E é grave e eu preciso de uma solução. E eu quero realizar um sonho, né? Eu quero uma coisa nova para a minha vida. Então, são sentimentos muito diferentes.
É. E essa felicidade, ela contagia, né? A energia da advocacia, ela contagia de uma forma negativa. Mas o voo não, o voo é fantástico. É bem interessante isso que você trouxe, porque tem algumas profissões, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, tem algumas profissões que elas realmente te deixam mais feliz. Sim. Né? Tem aquela que você acabou de dizer, o direito, né, a advocacia, te deixa sisudo, é algo, sempre um problema. Uhum. Né? Seja de qual área for, é sempre um problema. Agora, imagina o cantor, né? O cantor, ele traz alegria, ele leva alegria. Lógico, existe toda uma carga muito grande ali para chegar ali, para fazer sucesso. Mas é alegria. Né? O personal de uma academia é sempre nessa pegada mais leve. Isso contagia, né? Isso contagia. A energia, você vibra, né? Você fala assim, a gente precisa tomar cuidado onde que você vai sintonizar. Exatamente. Porque vibra, é uma vibração. Eu quero vibrar o quê? Essa coisa mais pesada, essa energia pesada, essa energia leve. Então, falo que as pessoas foram escolhidas, né? Para algumas profissões. Olha, quando nasceu, eu falei assim, bom, você vai para lá, meu filho, minha filha, e você vai fazer algo que vai contagiar positivamente. Exato. As pessoas. Quando eu voo duplo, então uma pessoa me liga e fala, olha, eu quero voar. E seja ela quem for. Alguns são mais assim, abertos, já chegam, dão a mão, abraçam, beijam. E algumas são mais introspectivas. Às vezes nem dá a mão, só dá a mão de longe, assim, para não ter um contato muito próximo. E é muito legal isso, porque eu já olho e falo assim, esse daí no final do voo já vai ser outra pessoa. E quando termina o voo, eu falo, e aí, gostou? Primeira coisa que eu ganho é um beijo, um abraço, falar, nossa, foi fantástico. Deve estar emocionada. Melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E aí eu falo, mas e aquela pessoa que chegou me dando a mão de longe, pra gente não ter contato? Não, essa não existe mais. Acabou. A que pousou é outra. Né? E o aluno que faz o seu primeiro voo, também é uma sensação que a gente compartilha, incrível. É uma festa da comunidade inteira do voo, quando a gente fala forma, né, quando faz o primeiro voo solo. Então, quando aquele cara pousa, todo mundo vibra com ele. É um barato, é uma delícia. Eu posso imaginar. É único. Eu posso imaginar. Nossa, fazer o voo solo é aquele que ele vai sozinho ali, ele passa por... Quanto tempo, por exemplo, uma pessoa do zero, nunca voou, para ela conseguir fazer um voo solo sozinho, quanto tempo mais ou menos? Em média, algo próximo de 20 a 24 horas de treino prático. Tem mais uma parte teórica, que dá em torno aí de 6 a 8 horas, né, teórica, e vai fazer pelo menos 1 ou 2 voos duplos de instrução comigo. Uhum. Tá? Esse tempo dá algo próximo de 2 a 3 meses para fazer o primeiro voo solo. Nossa, eu já imaginava 2, 3 anos. Não, é muito tempo. Aquele que morre de medo, né? Uma sociedade como a nossa hoje, que a gente já quer começar pelo fim, ninguém vai querer começar a fazer um curso para daqui 3 anos, 2 anos daqui 3 anos eu vou voar sozinho. Não, tem gente que acha muito. Fala, não, 2, 3 meses para fazer o primeiro voo. Eu já achei que eu ia fazer nesse final de semana. Falar, mas aí você vai fazer um voo eterno, um voo divino, né? Esse não vende. Vamos esperar um pouquinho. Né? Vamos esperar um pouquinho. Damerson, conta pra gente como que funciona o parapente. Você é instrutor do parapente e do paramotor. Sim. Né? Conta aí, lógico, muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo já sabem, outras nem tanto, né? Conta pra gente a diferença entre o parapente, como que ele funciona, e o paramotor. Tá. Parapente, né? Ele surgiu na França. Ele adveio do paraquedas, tá? Um canadense, ele projetou um paraquedas de célula dupla, que tinha a parte de cima e de baixo, que a gente chama intradorso e extradorso. Os franceses pegaram esse paraquedas, alguns paraquedistas e alpinistas, subiam os Alpes, e eles não queriam descer andando. E começaram a, literalmente, se jogar dos Alpes de paraquedas. Daí surgiu o parapente.
Com o tempo, a performance dele foi melhorando, ele saiu da Federação Francesa de Paraquedismo e foi filiado à Federação Francesa de Voo Livre, e começou a ser difundido para o mundo inteiro. Se eu não me engano, em 79, nós tivemos o primeiro voo de parapente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Nossa. E depois, 2 brasileiros começaram a voar. Né? É uma história bem bacana, porque era um equipamento, 2 pilotos, tiraram no par ímpar, um perdeu, e o outro voou primeiro, e a gente não sabe quem foi, porque os dois falam, não, fui eu, ou então fala, foi ele, não, foi ele, que é o Rui e o Bruno. Né? O Brasil é um dos melhores lugares do mundo para se voar. Tanto é que existem etapas de campeonatos de outros países, como da Inglaterra, por exemplo, feito aqui no Brasil. O pessoal vai competir o campeonato inglês aqui no Brasil. Né? Agora nós estamos tendo uma etapa do Mundial aqui no Espírito Santo. É isso que eu te perguntar, qual o local escolhido? A etapa do Mundial Espírito Santo. Quebras de recordes mundiais, a grande maioria quebrada no sertão brasileiro. Tá? Hoje o recorde, infelizmente, saiu do Brasil, mas vai voltar em breve, talvez nessa temporada, é de 611 quilômetros em linha reta. Um voo bem longo. O recorde anterior, que era brasileiro, batido em solo brasileiro, 583 quilômetros. Mas o que é o parapente, né? Então ele veio do paraquedas, nada mais é do que um aerofólio, tá? Ele é feito de pano, mas o ar, quando entra ali na estrutura do parapente, ele forma um aerofólio e faz com que a asa voe. O formato dela, basicamente, faz com que ela vá para frente e perca um pouco de altura. Arredondando a conta, vai voar 9 metros para frente e 1 para baixo. Então a gente precisa sair de um lugar alto e automaticamente a gente começa a descer. No meio do caminho, a gente consegue inverter essa conta e subir um pouco. Como? Usando as correntes de vento. Somente o vento. Seria, se fosse comparar com um esporte náutico, um veleiro. Né? E com o esporte aéreo, que o parapente também é, um planador. E o paramotor, o que é? É praticamente a mesma coisa, com pequenas diferenças, e uma delas é a propulsão que a gente tem, que é o motor nas costas com a hélice. Isso te permite decolar do chão, né? Te permite não ficar preso só ao local de voo ali, como a Pedra Grande fica, ou então a um horário térmico, que é o momento que a gente consegue subir. Então, te permite explorar outras formas de voar, como, por exemplo, voar acima das nuvens, em horários que não tem térmica nem vento, fazer rotas um pouco mais longas. Então, é um esporte parecido, mas a gente usa para fazer coisas um pouquinho diferentes. Eu acho que seria como andar de bicicleta e andar de moto, sabe? Uma boa... Mas os dois são formas fantásticas de permanecer voando. É, algo que a gente precisa... Estávamos falando aqui nos bastidores, né? Sim. Que a gente precisa experimentar. E eu já te convido. Né? Bem aqui, né? Para todo mundo. Vamos lá. Estávamos falando de fazer algo novo, pelo menos uma vez por ano, né? Então, você pode fazer um voo de parapente. Se o Fernando ou voo for, eu vou. Vai os dois, pronto. Né? Se ele for, eu vou. Nós vamos juntos lá. Confusão. A gente vai arranjar confusão para todo mundo daqui, da rádio. Boa. Confusão boa. Uma confusão boa, gostosa. Qual que você prefere? Eu sou suspeito para falar. Eu tô apaixonado pelo paramotor agora, mas eu acho que depende muito do dia e do meu estado de espírito. Porque o motor ele tem o barulho, né? Ele tem a trepidação do motor e tudo mais. Então tem dia que eu tô mais em paz, eu quero um negócio mais silencioso, eu quero contemplar a natureza sem barulho. E esse dia eu quero voar livre. Agora tem dia que eu quero fazer, por exemplo, como há um tempo atrás eu fiz, quero ir até Monte Verde, eu quero ir até Extrema, quero voar em cima da represa, ou quero voar no pôr do sol, ou no nascer do sol, que o livre muitas vezes não permite, e aí é o motor. Então eu não vou falar qual que eu prefiro, porque eu gosto dos dois. Gosta dos dois. Dos dois. Tudo depende do momento. Depende do dia, do estado de espírito. E para ensinar? Qual pra que ensinar, tem algum que é mais, entre aspas, né, fácil ou... O motor ele é mais prático.
porque a gente não precisa de uma montanha para voar. Eu preciso de um local plano. Sim. Então... Você sai do chão mesmo, Sai do né? chão. O outro já precisa... Precisa subir a montanha. Tá. Então, o motor, eu paro o carro, desembarco minhas coisas, arrumo, decolo, falo, vou voar 1 hora, vou 1 hora, pouso do lado do carro e guardo. Agora, o livre, não. Eu tenho que pegar, ou subo a pé a montanha, que é uma modalidade chamada Hike and Fly, muito legal. Isso, sim, é um esporte, né? Porque você sobe a montanha a pé, via de regra com equipamento nas costas. Quem já subiu a pedra sabe o esforço que é. Já subi, já sei como é que sabe como é. E... É bem desafiador com o equipamento, porque é pesado. Sim. Isso demanda tempo. E outra, tem que esperar o vento certo, a hora certa, a condição certa. Então, o livre, você depende mais das condições climáticas, aliás, tem que estar mais alinhadinhas. O motor nem tanto, porque se o vento estiver um pouquinho lateral, você está numa área grande, é só virar contra vento e decola. Então, o motor ele é mais prático nesse sentido. Entendi. Nós também estávamos falando aqui, foi até uma dúvida, né, uma pergunta do Fernando. Hoje o Fernando está em pauta aqui. Estamos lá em cima, né? Estamos lá voando e tal. Como que a gente para? Porque tem o ponto ideal, né? A gente, geralmente você vai voltar da onde você... Só que como que você controla isso? Porque imagina, eu estou lá em cima e, gente, eu vou parar em qualquer lugar. Parei, desci. Como que faz tudo isso? O parapente, ele é absolutamente controlável, como qualquer veículo, qualquer meio de transporte. A gente tem basicamente 2 cordinhas, que a gente chama de batoque, né? O batoque da direita e o batoque da esquerda. Então, se eu puxar o batoque da direita, ele vira para a direita. Se eu puxar o da esquerda, ele vira para a esquerda. Como ele faz isso? A asa, ela foi projetada para voar para frente. O nosso peso faz com que ela incline um pouquinho para frente e voe cortando o vento. Então, ela sempre vai para frente. Quando eu freio o batoque da direita, o lado esquerdo voa um pouco mais rápido e faz curva. Então, basicamente é isso. Direita vai para a direita, esquerda para a esquerda. É simples e fácil. O que a gente não pode fazer é puxar os 2 juntos por muito tempo, porque aí você desmonta e o negócio cai. Ah, legal. Bom, fica a dica, né? Fica a dica. Não pode puxar os 2 juntos. E a direção? Porque eu vou me perder. Imagina, estou lá em cima. Como que vocês se encontram ali nessa direção? Direcionar. Né? Você foi para Monte Verde. Sim. Então, como que é essa rota? Como que você faz para ir num local que você não conhece quando você pega mapa. o seu carro? Eu vou para eu coloco o Waze. GPS. GPS, Waze. Não vivo mais sem Waze. Quando a gente vai fazer voo que local... fica ali. Vire pra... Na próxima, vira de direita, vira à esquerda. O piloto, com o tempo, ele vai desenvolvendo um senso de direção fantástico. E isso é algo que a gente treina sem saber, né? Então, acorda, já olha a direção do vento, pela posição do sol, sem pensar. A gente já sabe mais ou menos a rota. E aí a gente estuda o vento para saber se é possível ir, que é como se fosse uma correnteza. Não adianta querer ir longe contra a correnteza, porque não vai conseguir. Então, pega o dia certo, com o vento certo, quando o vento está empurrando para onde você quer ir, planeja a rota e vai. Mas, voo local, a gente faz visualmente. Por exemplo, eu decolo da Pedra Grande, pouso lá embaixo, na área de pouso, eu estou olhando sempre a minha área de pouso. Já está 100% o visual. campo ali, né? Agora, voos de distância, voos planejados, onde eu sei para onde eu vou, mas eu não enxergo o meu destino. GPS. A gente tem equipamentos já propícios para o voo, a gente coloca a rota e aí ele marca tudo. O tempo, qual é a altitude que a gente precisa, qual é o planeio que nós temos. Ele dá o tempo que falta para chegar, a direção do vento, velocidade do vento. Fernando, tá fácil. Tudo. Tá facinho. Já ficou fácil. Praticamente é só ir, só seguir lá o que ele está te falando. Ficou fácil. Bem tranquilo. Se fosse assim, ia ser perfeito. Perfeito, né, Neverson? Mas a gente tem... Não precisa. Pronto. Compra o GPS, compra o... Tá resolvido. Tá resolvido. Bora lá, né? Mas a gente tem aquelas
improvisações, né? Quando o vento vira, quando de repente, se for de motor, a gasolina está acabando, entra numa área de pouso já um pouco restrita, ou se não for de motor, for de livre, a gente não tem térmica, não consegue pegar térmica para ir onde a gente quer. Aí tem que improvisar, pousar onde dá. Isso é exatamente o que eu ia te perguntar. Quais são os principais equipamentos? Tem, lógico, tem equipamento ali, o parapente. Tem mais alguma coisa além de GPS? Qual é a parafernália ali que vocês juntam para voar? Para voar de livre, a gente precisa de uma asa, que a gente chama de parapente. A gente precisa de uma cadeirinha, que a gente chama de selete. Vai sentadinha, Vai né? sentadinho, confortável. Bonitinho. Um par de mosquetão para unir o parapente a selete. Um paraquedas de emergência, porque se a gente tiver uma pane, a gente não cai, a gente tem um paraquedas. Um radiocomunicador e um capacete. Basicamente é isso. Agora, para navegar, um GPS e um aparelhinho chamado variômetro. Esse variômetro ele te dá os dados do voo, variação de altitude. Então eu estou subindo, ele está dizendo que eu estou subindo. Se eu quero subir, eu permaneço naquela área, ganho mais altura. É como se eu estivesse enchendo o tanque do meu carro para eu poder ir mais longe. Entendi. Né? O paramotor, a gente vai precisar de basicamente uma asa, um paraquedas de emergência, um paramotor que já tem a cadeirinha, tudo montadinho lá, um capacete com uma fonia um pouco especial, porque ele faz um barulho muito maior, para a gente poder se comunicar com outras pessoas. E o navegador, que é o nosso GPS. O variômetro a gente não usa, que o vario ele te dá o que você precisa ali, é som, né? Ele vai apitando e dizendo. E como o barulho do motor não permite você ouvir, a gente só usa o GPS. Entendi. Mas basicamente é isso. Qual foi o voo mais longo que você já fez? O voo mais longo que eu fiz foram 142 quilômetros, mais ou menos, em linha reta, e 6 horas e 27 em Goiás. Eu não sou um piloto que a gente chama de cross country, né? Que é o cara que gosta de voar longe. Eu puxo um pouco mais para o lado da acrobacia, um voo mais freestyle, então eu fico mais próximo. Mas basicamente foi esse o voo mais longo que eu já fiz. Eu gosto mais da adrenalina, de rodar, virar de ponta cabeça. Você gosta das acrobacias. Sim. Olha! Então os meus voos eles são mais curtos, mas mais intensos. E você faz essas acrobacias com alunos? Faço, mas não mais no nível que eu fazia como antigamente. Afinal de contas, 25 para 26 anos voando, eu já tenho 2 filhos, eu já estou um pouco mais medroso. Assim, vamos lá, né? Vamos com calma. Começo a pensar no que eu posso perder, o que eu posso ganhar, então hoje eu tirei um pouco o pé. Mas ainda faço algumas brincadeiras, com certeza. Muita gente fala, né, existe, não sei se é mito ou verdade, que o parapente é um esporte, uma atividade perigosa. Mito. É isso? É um mito. É um mito. O que é perigoso, né? O que é perigoso? É perigoso. As nossas atitudes são perigosas. O equipamento, com certeza, não. O esporte, não. Mas, se a gente fizer da forma correta, usando o equipamento adequado, por que adequado? Quem está aprendendo vai aprender com uma categoria de iniciante, né? Vai comprar um equipamento adequado para quem está aprendendo. Quem já é avançado vai usar um outro tipo de equipamento que exigem habilidades de pilotos avançados. Quem não respeita isso, quem quer voar no equipamento que não tem condição técnica, sim, está se colocando em risco. Quem quer aparecer para os outros, né, está se colocando em risco. Quem está forçando os seus próprios limites e querendo desafiar os limites da natureza, também está se colocando em risco. É a mesma coisa eu não saber surfar e achar que eu vou pegar uma prancha de surf e vou entrar em Nazaré lá e vou dropar uma onda daquela. Qual a chance disso dar certo? Nenhuma. No voo é a mesma coisa. Então a gente precisa de conhecimento, técnica e treinamento e muito respeito para fazer com segurança. E se isso for respeitado, a chance da gente se machucar voando é mínima. Mínima. É aquilo que você colocou, né? Tudo pode ser perigoso. Sim. Né? Qualquer coisa. Uma simples corrida, uma simples volta de bicicleta pode ser tudo perigosa. Tudo depende de como você vai se colocar ali. Eu né? já Tua me atitude. machuquei muito mais correndo, andando de patins, de bicicleta, né? Subindo a montanha mesmo, já me lesionei, do que voando. Ou seja,
Tudo depende da atitude, de como, né, a pessoa vai olhar para aquilo. Né? Exatamente. Conhecer os limites. Conhecer os limites. Lá na tua escola, vocês dão uma aula, lógico, para os alunos. Vocês formam instrutores também de voo ou não? Formamos, nós temos... A escola ela tem pouco tempo, né? A gente vai para 6 anos que a escola está aberta. Embora eu e a Dan trabalhamos com voo já desde 2004, a Dan talvez um pouco antes, mas trabalhando mesmo... A Dan que você está falando é sua esposa. É, minha esposa. Que também, fala aí pra gente, que também... Instrutora de voo há mais tempo, voa há mais tempo que eu. Nossa! É o par perfeito, pronto. Sim, com certeza. E os filhos também? E os filhos também. Já voam? Voam, o Arthur com 12 hoje voa desde os 3 anos de idade. E a Liz com 9 também voa desde os 3. Já tem voos internacionais, todos os dois, né? Meu Deus. E sim, a gente forma instrutor também. Mas a formação de um instrutor, ela demanda tempo. É isso que eu ia te perguntar. Como que é? Fala um pouco sobre o processo dessa formação. A pessoa que quer aprender a voar, ela vai procurar uma escola, ela vai fazer um curso, ela vai fazer uma quantidade de horas monitorada pelo instrutor, e aí ela vai sair como piloto nível 1. Depois de um tempo, ela vai voar em locais diferentes, vai fazer uma quantidade de horas, 50 horas de voo, vai sair como piloto nível 2. E aí depois nível 3 e depois nível 4. A partir do nível 4 é possível pedir a carteira de instrução. Mas existem cursos que precisam ser feitos, né? Primeiros socorros, cursos de pilotagem avançada. A Confederação Brasileira de Voo Livre, ela periodicamente, ela promove congressos, então tem muita troca de informação, experiência, curso específico na área de instrução, então precisam ser feitos esses cursos e as habilidades também precisam ser avaliadas, né? Depois, eu acredito que uma pessoa que voe bastante, no mínimo 5 anos para ela poder dar aula depois. Mas assim, voando bastante. Sim. Participando de campeonatos, participando de voos de distância e várias outras atividades ligadas ao voo. É mais ou menos uns 5 anos de formação aí. Né? Isso, bastante voo, né? Se a gente for falar em horas de voo, isso com certeza vai passar aí de 500 horas. E se eu não me engano, hoje está em torno de 3 mil quilômetros voados para poder chegar no nível 4. 3 mil. 3 mil. É bastante coisa. É, bastante, com certeza. Bastante. Muita experiência antes de formar uma outra pessoa, né? É um esporte perigoso se não for feito da forma correta, né? Então tem que ser muito levado a sério. Senão a gente pode estar formando gente sem base que vai se machucar, vai denegrir o esporte e o objetivo não é esse, nem se machucar e nem denegrir um esporte que é tão bonito, né? Claro. A gente quer o prazer, né? Sim. O prazer de estar fazendo algo tão emocionante, porque bota emoção nisso, né? Que tipo de pessoa procura a escola? Os mais aventureiros, jovens aventureiros ou pessoas que buscam superação? Olha, todo tipo de pessoa. Todas as idades, vocês têm, jovens aventureiros de 60, 65 anos de idade aprendendo a voar. Ai, que legal. Gosto de gente assim. O que eu mais escuto? Olha, eu me dediquei muito à minha família e, graças a Deus, os meus filhos estão criados, os meus netos estão chegando e eu quero fazer algo para mim. Né? Isso eu escuto bastante. Isso. Então, agora é a minha vez de curtir a minha vida, porque eu já fiz pelos outros. Tem gente nova também que fala, eu quero viajar, eu quero colocar um parapente nas costas e viajar o Brasil, eu quero viajar o mundo, eu quero conhecer pessoas. E tem gente que quer fazer algo com a esposa, por exemplo, recém casou. Olha, vamos procurar uma atividade que a gente faça junto, que a gente possa viajar e curtir, e vai procurar o voo também. Então tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem gente que fala assim, eu estou saindo de uma depressão e voar para mim vai ser libertador. Né? Tem exatamente de tudo. Existe uma comunidade de vocês, um grupo? Existe.
é interessante porque, embora ela seja grande, né, tem bastante gente voando, todo mundo se conhece. O voador é um bicho que a gente fala vira-lata, por natureza. Extremamente sociável. Chegou alguém aqui, não se sabe de onde, com uma mochilinha nas costas, um outro voador já olha para ele e fala, ó, você voa, voo. Ah, de onde você é? Já vem aqui. Já leva para casa, já apresenta os amigos, já leva para a montanha, já está integrado. Se voa, é meu amigo. E se não tem lugar para dormir, já acha um lugar para dormir também. E é assim no mundo todo. Olha, a gente sempre tem alguém para ajudar a gente no voo. Os alunos nossos, quando estão saindo desse processo da escola, né, ainda um pouco inseguros, quando eles querem voar num lugar diferente, a gente fala com a gente conhece gente praticamente no mundo inteiro. Ah, eu quero voar numa cidade de Minas, espera aí, chama fulano e ele vai te ajudar. Aí ele fala, puxa, eu cheguei lá, o cara me pegou no colo praticamente, me levou na rampa, depois me levou na casa da mãe dele tomar café, eu conheci a tia, e é assim. É assim. É muito gostoso. Bom, você deve conhecer várias histórias, né? E a gente aqui adora histórias. Então, conta uma história, ou tua, ou de um aluno teu. Assim, putz, essa história me marcou. Eu conheço e já vivi várias. Imagina. De cara me veio uma agora, que é recente até. A gente foi para Ribeirão Claro, que é uma cidade no Paraná, lugar lindo, e fizemos um voo de distância, eu e mais 2 amigos. Não foi muito, deu 40 e poucos quilômetros, mas nós pousamos num pasto, e eu estava dobrando equipamento, chegou um senhor de moto, armado, né? Não mostrou arma nem nada, mas eu percebi, e ele, boa tarde, vocês pousaram aqui? E eu respondi com toda naturalidade, sim, pousamos. Mas o que ele me perguntou? Você dormiu aqui? Né? Eu pousei lá, eu não dormi. Ele... é verdade, eles usam, olha... Sim, e aí ele punha a mão na cintura, né? Assim, acho que ele pensava, vou matar esse cara, né? Eu vou matar esse cara. Quem é esse cara? Aí eu falei, mas o senhor me desculpa, eu não sabia que não podia. Ele falou, mas isso aqui é uma propriedade privada, não pode pousar aqui. Eu falei, é que eu vim voando. Ele, mas como assim voando? Aí acho que ele falou, agora eu vou ter que matar esse cara. Agora eu vou ter que matar. Você tá doido? É, voando, mas pousou aqui. Mas você veio como? Você veio de onde? Aí eu falei, olha, eu vim de Ribeirão Claro. Ele, não, Ribeirão Claro tá longe. De estrada dá mais de 80 quilômetros. Aí ele falou, isso não é uma barraca? Que eu tava com o parapente aberto no chão. Eu falei, não. Isso aqui é um parapente, isso daqui voa. E ele não acreditava, ele estava meio cético. Toda hora ele punha a mão na cintura assim. Eu falo, olha, eu já estou saindo, o senhor me desculpa, eu não queria causar nenhum problema para o senhor e tal. E nisso, um outro amigo que estava voando me chamou pelo rádio e falou, Daverson, onde vocês estão? Aí passei a coordenada, ele falou, eu estou vendo vocês. E aí eu falei para esse senhor, eu falei, olha lá no céu, o cara está voando. Nossa. Quando ele viu, e ele viu que não era mentira... Esse homem se transformou. Ele falou, nossa, mas que legal. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu achei que você estava mentindo. Eu achei que você estava invadindo a minha propriedade, que você ia roubar o meu gado. Eu falei, não, a gente é de bem, fica tranquilo. Aí ele falou assim, ele vai pousar aqui? Eu falei, se o senhor não deixar, não, né? Eu já estou quase tomando um tiro aqui, o senhor vai querer gastar mais bala? Sim, pelo amor de Deus. Já vou não, pousa aqui, fala para ele pousar aqui. Aí eu falei, Ricardo, pousa aqui. Que o Celso, que é o proprietário, está pedindo porque ele nunca viu, ele quer ver de perto um pouso. O Ricardo veio, pousou, mas pousou do ladinho dele assim e falou, seu Celso, eu vim lá de Ribeirão Claro só para te dar um abraço e conhecer o senhor. Mas esse homem se transformou. Ele, vamos na minha casa, vocês vão tomar um café comigo e não sei o que e tal. Bom, moral da história. Fizemos uma amizade com ele, trocamos o telefone e uma semana depois ele me mandou um link do YouTube que ele compôs uma música pra gente. Ele é compositor. Gente. E aí, numa parte da música, ele fala que Ricardo, Tirso e Daverson pousaram na propriedade de um compositor. E não esperava que ia ganhar a música. E essa música me marcou, assim, é muito legal. Gente, que incrível. Incrível, fantástico. E aí eu falei pra ele, quando eu voltar para Ribeirão Claro, eu vou te chamar e... eu vou te convidar para voar. Ele, eu vou, é meu sonho. E eu voltei e chamei.
E ele não foi. Não foi? Ele falou, olha, meu Poxa. sonho, mas eu tenho medo, eu vou ficar no chão, pousa aqui, vem tomar café, vamos fazer outra música. Mas eu Vocês não serão vou. sempre muito bem-vindos, mas eu não vou voar. Falei, não, tudo bem. Que incrível, né, Demerson? O que o voo proporciona, né? Uhum. Tem histórias engraçadíssimas também. Os voos feitos no Nordeste, o pessoal voa no sertão e vai sertão adentro, em locais assim muito inóspitos. Uhum. E a gente já viu o pessoal pousar e falar assim, onde eu estou? Aí a pessoa fala assim, o senhor está na Terra. Eu vim da Terra, eu só estava voando, eu quero saber qual cidade. Meu Deus, eu fico imaginando mesmo as pessoas que nunca viram, imagina. Mas assim, gente, é um pássaro, né? O que é isso? É, eu voei com uma senhora de 88 anos de idade. O sonho dela era voar. E eu adoro fazer essas coisas, mas a gente tem que fazer com muita cautela, né? Não é pouca, muita cautela. Querendo ou não, a gente precisa correr um pouquinho para decolar, precisa correr um pouquinho para pousar. E uma senhora de 88 anos de idade não já tem não o mesmo tem. vigor. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado. É como se estivéssemos levando uma taça de cristal. Combinamos, demorou quase 3 meses para esse voo acontecer. E aconteceu. Veio o neto dela, a neta, o filho O e ela. evento. Essa senhora pousou, mas ela falou que ela não sentia as pernas. E era de emoção. A gente pegou uma cadeira, colocou ela sentada, ela falou, filho, se eu soubesse eu tinha feito isso antes. Eu tô velhinha agora, eu não posso, mas se eu tivesse feito esse voo antes, eu teria aprendido a voar com certeza. Falou que foi a melhor coisa que ela fez na vida dela. Deve ser uma sensação realmente muito diferente, né, de tudo, porque é a sensação, estou voando. Né? É interessante A liberdade, né? essa sensação, né, que você falou, e eu vejo muito as pessoas sentindo isso. Teve uma época que a gente voou com muita mãe recente. Eu não sei o porquê, as coisas são cíclicas, né? Veio uma, acho que depois fala para outra, e todas elas queriam voar porque primeiro um ano, né, depois que a criança nasce, a mãe fica muito presa. Uhum. E eu acho que quase todas elas, quando vieram voar, eu falei, por que você está voando? Eu sempre pergunto, né, por que você quer voar? Da onde saiu essa vontade? E a unanimidade, eu quero sentir liberdade. E quando eu decolava, todas elas choravam. Daí é bom esse choro? É maravilhoso. Eu falei, então chora à vontade. Eu falei assim, eu tô me sentindo livre, eu tô me sentindo liberta, né? E eu posso voltar, e eu vou continuar fazendo as coisas que eu faço, as coisas que eu amo, mas eu consigo ter um tempo para mim também. Então é um sentimento que a gente tem que é inexplicável. Cada um vai sentir uma coisa diferente, vai expor isso de uma forma diferente. Tem gente que voa para superar medo, tem gente que voa para superar um trauma, tem gente que voa para sentir essa sensação de liberdade, tem gente que voa porque acha que vai se expor, né, e quer ter essa sensação de que está correndo um risco, que na verdade não está. Uhum. E cada um reage de um jeito. Tem gente que voa de olho aberto, tem gente que voa de olho fechado. Ninguém que voou comigo entrou em pânico, né? E isso é muito legal. A gente conversa bastante, explica o que vai acontecer, o porquê das coisas, qual é a sensação. Eu pergunto, qual que é a sua expectativa? O que você acha que você vai viver ali? Como você acha que você vai se sentir? E aí eu vou preparando, vou ajustando ali as emoções da pessoa para ela não ter um choque, né? E aí todas elas, eu falo, o medo fica no chão. Quando você tirar o pé do chão, o medo, você vai olhar para trás, ele está lá na Pedra Grande. E eles falam, é verdade, eu estou tranquilo aqui voando. Agora, algumas têm mais medo e outros menos. Sim, né? E a gente faz uns exercícios para a gente resolver isso. Pavor, que é aquele medo exagerado, que cristaliza, que congela a gente, que não deixa a gente tomar atitude. Paralisa, né, a pessoa. Isso a gente combate, a gente nem voa com quem está apavorado. Então, se alguém chega lá e se apavora, para por ele mesmo. A experiência ela tem que ser boa, ela não pode ser traumática. Então, se a pessoa está nesse estado, para, conversa, não deu certo, a gente aborta. Mas o medo não, né?
o medo a gente consegue reverter. E aí a gente gosta de fazer alguns exercícios. Tem um cara que voa, o Rui, ele é um estudioso do comportamento humano e tal, e ele fala, Davi, a gente consegue regular as emoções das pessoas através de pequenos exercícios. Então eu já voei com gente que tinha muito medo, mas queria vencer esse medo, mas tinha pavor de abrir o olho e olhar para baixo. E aí um exercício que a gente faz é assim, fecha o olho, abre o braço e pensa que você é um pássaro e você está voando na praia, naquele fim de tarde lindo, aquele ventinho perfeito, sente o vento, e a pessoa já está sentindo o vento, né? Agora, o seu braço, a sua asa, balança um pouquinho para a sua esquerda e você vai sentir que você está voando, fazendo curva, bem pertinho do mar. E a pessoa entra num estado de transe assim, e ela fala, eu estou sentindo, e eu estou fazendo ali, né? Eu falo, faz a curva agora para a direita, sente, olha lá na frente, está vendo o sol, vai seguindo ele, sente o vento. E a pessoa fala, nossa, eu estou sentindo. Fala, agora abre o olho e isso é real, você está voando. E ela volta a outra pessoa, fala, nossa, eu não tenho mais medo. E olha para baixo, gente, é e olha e vê. Isso é fantástico, isso é fantástico. E a sensação depois, quando a pessoa pousa e te olha e fala, Daverson, obrigado, eu venci o meu medo, mas mais do que isso, eu fiz uma experiência incrível que eu vou levar para a minha vida e eu vou falar para outras pessoas que elas devem fazer isso. Isso não tem preço. Nossa, Fernando, a gente vai ter que fazer isso. Eu vim com esse discurso para convencer vocês. Olha, você falou tudo isso e eu fui visualizando. Não fechei os olhos e nem, né, fiz... Mas eu consegui visualizar o que você estava falando e, de fato, se você falar assim, é mentira, me deu até frio na barriga. Sabe aquele friozinho? A parte do sol mexeu, deu uma... O voo, ele é contemplativo, tá? Tem muita gente que acha, quando a gente fala, vamos voar, que é algo radical, que é algo parecido com uma montanha-russa ou como aquele elevador, algo que você vai sentir frio na barriga, e não é nada disso. É como estar num sofá confortável, com uma vista, eu acho que melhor impossível, Não tem. respirando um ar extremamente puro, uma sensação de paz inigualável. Logicamente, que quem busca esse tipo de voo vai receber isso daí. Quem quer mais adrenalina, aí a gente consegue dar adrenalina para ele também. Dá até para virar de ponta cabeça se quiser. Mas a maioria quer o voo contemplativo e é o mais bonito. Eu acho que quem busca adrenalina, algo mais... Talvez são pessoas que já voam mais tempo. Agora eu quero algo mais... Mas acho que de cara, assim... Tem alguém que já chega, que nunca voou e quer realmente fazer algo muito extraordinário? Na verdade, a grande maioria chega falando assim, olha, eu quero fazer o que você quiser, pirueta, vira de ponta cabeça. Mas na primeira vez? O que você quiser, quando está no chão. Quando? Tá no chão, tá grande, né? Tá falando tá pra caramba, gesticulando, e olha, nós vamos lá, nós vamos subir, nós vamos isso, nós vamos aquilo. Vamos fazer tudo isso. Aí eu começo a voar, quando tiro o pé do chão, a pessoa já começa a contemplar e já começa a ficar feliz. Eu falo, olha, vamos fazer 2 voos. A primeira parte do voo, contemplativo, eu vou te explicando como funciona. Se você quiser pilotar um pouquinho, pilota. Aí na segunda parte eu falo, ó, primeira parte concluída com sucesso, vamos para a aventura agora? Vamos para a emoção? Eu vou de 1 a 13, eu falo. Sendo 1 o mais tranquilo e 3 o mais radical de tudo. Aí o 1 eu só dou uma balançadinha assim, a pessoa, já tá bom, não precisa isso, para por aí mesmo. Mas eu nem cheguei no 2, você não quer ver como é o 2? Não, tá bom, deixa pro próximo voo. Já tá bom, deixa assim. Porque já é muita emoção, né, voar. Sim. Aí começa a balançar, perder um pouco a referência do horizonte ali. O voo por si só. É aquilo lá, o voo por si só ele já é, aquilo que você colocou, ele é absurdamente... emocionante. Agora ainda fazer umas, né? E o voo acrobático a gente consegue chegar facilmente a 3, 4 Gs. Isso vai fazer com que o seu peso se multiplique por 3 ou 4. É uma sensação bem estranha para quem não está acostumado. E por muito tempo experimentando essa força G, a pessoa pode desmaiar ou se desorientar, né? Então é complicado. Bom saber, né, Fernando?
Bom saber de tudo isso. Atibaia é um lugar, eu falo que é um berço para os esportes. Por que as pessoas procuram? Tem a pedra. É só dali que sai? Tem outros lugares aqui em Atibaia que vocês fazem o voo também? Ou é 90% dos voos partem de lá? Atibaia é uma cidade incrível, né? Ela respira esporte. Vários. E essa montanha linda não poderia ser diferente. É maravilhoso. Eu falo que quem mora em Atibaia precisa subir a pedra. Precisa subir. Eu já subi 2 vezes e tenho vontade de subir de novo e vou subir. Porque a vista é absurda ali de cima. Ou do nascer ou do pôr do sol. Ou de qualquer hora, né? De dia, de noite. Aquilo é incrível. Mas, basicamente, a gente voa na Pedra Grande. É possível sair de outros pontos da pedra, da montanha ali. Mas o comum é sair da pedra mesmo. Os outros pontos são pontos alternativos, requerem um pouco mais de técnica. E o acesso é difícil. Geralmente, a galera que sai de outros pontos vai praticando a modalidade que a gente chama de hike and fly, que é subir com o equipamento nas costas e decolar de um ponto da montanha. A pedra tem a facilidade de chegar de carro, embora não seja tão fácil assim, né? É um pouco longo e nem sempre a estrada está em boas condições, mas é mais fácil de chegar. Então, o voo em Atibaia é feito da Pedra Grande, na grande maioria das vezes. A gente tem aqui em Bom Jesus dos Perdões a Pedra do Coração, possível voar também. Um pouco mais difícil porque o pouso lá é muito restrito, né? E a pedra tem um pouso muito bom. A gente consegue voar de vários quadrantes de vento também da Pedra Grande. Nós temos outros locais próximos aqui que a gente voa, mas basicamente Atibaia é a Pedra Grande. E o paramotor a gente decola do chão. De qualquer lugar, né? Vai em qualquer lugar. No Brasil, se disse que um dos principais lugares é no Nordeste, é isso? Na verdade, a gente voa o Brasil inteiro. Agora, essa época do ano, setembro, outubro, novembro, é uma época extrema para voos de distância no Nordeste. Né? Sertão, tudo mais. Mas pega finalzinho de dezembro, começo de janeiro, a parte do Rio Grande do Sul é muito boa. Fevereiro a gente já vai ali para Minas, Governador Valadares, e por aí a gente vai seguindo o Brasil inteiro, o ano inteiro voando. Você já passou algum sufoco? Já. Alguns. Conta pra gente. Um só. Um só. Um só. Eu sei que tem vários, hein? São 25 anos, mas... Meu 4º voo. Olha! 4º voo. Eu aprendi de uma forma errada, né? Naquela época a gente não tinha toda essa informação e organização que o esporte tem hoje. Então, uma pessoa que me ensinou a voar não era instrutora. Ela simplesmente me deu algumas dicas e eu fui voar. E vim voar aqui na Pedra Grande, que é o local que eu queria voar para voar aqui. Decolei num final de tarde. Tinha um instrutor lá que me perguntou: você vai decolar agora, Daverson? Eu falei: vou, porque ele, olha, você está um pouquinho turbulento. E eu, com 20 anos de idade, né, no auge da minha ignorância e arrogância, falei: não, a gente precisa aprender a voar na turbulência, senão não vai aprender a voar. Então tá bom, então vai. Só que, na verdade, o que ele estava querendo me dizer? Que tinha uma nuvem perigosa, que geralmente a gente vê no verão, que é o CB, cúmulos nimbus, aquela nuvem de chuva preta, que cai raio, granizo, né? Uma nuvem tranquilinha. Eu decolei, comecei a ganhar um pouquinho de altura e achei que eu estava voando maravilhosamente bem. Mal sabia que era essa nuvem que estava me puxando. E essa nuvem é perigosíssima. Os aviões desviam dela, não passam nem perto. Comecei a subir. Meu cunhado no rádio falou: olha, falaram aí que é um tal de CB. E isso é perigoso, você tem que sair daí. Nesse momento, eu estava perto do pouso, já mais alto. Entrou um vento muito forte de leste, vindo ali de Piracaia. Eu comecei a voar de ré, sentido Fernão Dias. E aí eu fui sendo levado, né, para arrastado. Fernão Dias. Consegui pousar, pousei de ré. Eu olhava para trás assim para pousar, sem saber basicamente o que eu estava fazendo. Pousei em segurança, guardei meu equipamento. Quando eu saí no acostamento, passou um carro e rodou. E não tinha nada a ver comigo.
Nesse momento, meu cunhado estava chegando, parou um ônibus e falou assim, olha, foi ele que pousou na estrada e causou o acidente. Nossa. E aí eu tive que sair fugido dali, já estava morrendo de medo, e ainda mais essa situação, né? Foi algo bem complicado. que Bem aconteceu. complicadinho. Passei por outras também, Mas essa me marcou bastante. Você já levou alguém famoso? Alguém que ficou com muito medo? Olha, famoso. Recentemente eu fiz uma entrevista com a Claudete Troiano. Ela fez um quadro no programa dela de esportes radicais, de profissões radicais, Sim, né? sim. E daí ela descobriu que não era radical nada, ela amou. Ai, meu Deus do e foi céu. ela que voou, né? Foi muito legal. Especiais, eu já levei muitas pessoas especiais. Já levei minha mãe, já levei meus filhos, já levei minha esposa. Imagino. Né? Amigos queridíssimos, pessoas com bastante medo, essa que eu te falei, né, de fechar o olho e tal, mas já voei com muita gente. Eu não Essa sei que você me exatamente falou que a quantos. pessoa ficou o tempo todo com o olho fechado. Essa do olho fechado. Essa do olho fechado. Como esquecer, essa não pode ficar de fora. O cara me ligou e falou, eu quero voar com meu filho. Eu preciso dar para ele uma experiência de mostrar como confiar nas pessoas e fazer as coisas com segurança e tudo mais. E vamos voar. Bom, combinamos. Chegou ele e o filho dele, decolamos num voo triplo. Flávio é o nome dele, gente boníssima, não me esqueço. Isso tem pelo menos uns 7, 8 anos. Nossa. E eu lembro como se fosse ontem. Decolamos, voamos, conversei bastante com ele, com o filho dele, e ele monossilábico, sim, não, tá gostando? Tô. Quanto? Muito. E eu tiro foto, né? Eu fiz um curso de fotografia para poder melhorar a qualidade das imagens, porque não é só bacana. o voo. Depois do voo, isso tem que ficar eternizado. Com certeza. Com a melhor imagem possível. O melhor ângulo, a melhor luz, né? Melhor tudo para a pessoa guardar aquilo com carinho pro resto da vida dela. E eu fiz muitas fotos. E vendo as fotos para mandar para ele, eu percebi que o Flávio saiu com o olho fechado em todas as fotos. Todas, não era uma ou outra, eram todas. E o filho amando, um sorrisão assim, gigantesco. E aí eu falei, Flavião, porque a gente pega uma intimidade muito rápido, né, com as pessoas, isso é muito gostoso. Falei, você saiu com o olho fechado em todas, cara, o sol te incomodou? Ele falou, não, eu vou te contar, era o medo, eu não vi nada. Meu Deus, essa pessoa certamente seria eu. Ele falou, eu estava lá só para passar aquela experiência pro meu filho e dar confiança para ele. Ele falou, mas eu estava morrendo de medo. Nossa. Mas eu gostei, Daverson. Eu falei, mas você não viu nada? Ele falou, mas eu gostei do que eu senti. Eu senti, de alguma forma, Então, de alguma forma, ele não viu, mas ele sentiu. Ele sentiu. Valeu. É isso. Valeu. Como que você vê esse esporte no futuro? Você acha que está crescendo, que tem mais pessoas buscando, talvez, por essa superação do medo, ou enfim? Como que você vê o crescimento do voo? O esporte está crescendo, tem muito espaço para crescer ainda, mas eu acho que eu vejo o esporte se afastando dos grandes centros. Por quê? A gente precisa de uma área grande de pouso. Uhum. E a expansão imobiliária faz cada vez mais a gente tem áreas menores de pouso, né? E o espaço aéreo também cada vez mais restrito. Aqui em Atibaia, a gente tem um grande problema com o fluxo de aviões. E são os aviões que vêm do mundo inteiro e pousam em Guarulhos, os aviões que passam entre Campinas e São José dos Campos, e os corredores aéreos, Campo de Marte, Jundiaí e alguns outros. Então, eu vejo assim, o esporte crescendo, mas ele precisa também crescer com regras e respeito à aviação para a gente conviver em harmonia e não em conflito, né? E continuar fazendo isso, né? Senão vai chegar um momento assim, e agora? Sim. Para onde vamos? Exatamente. E os projetos da escola? A escola tem bastante projeto gostoso, a gente está colocando alguns em andamento. Nós vamos para o Chile agora voar com os alunos em novembro. Ai, que delícia! Semana retrasada estávamos em Santa Catarina com os alunos também. A gente
que é manter os alunos voando o máximo que der aí e em todos os lugares possíveis, né? Então, quem pode ir para fora, vai para fora. Quem não pode, pode voar aqui perto, voa aqui perto. Fica aqui. A gente vai... Tem de tudo. Tem para todos os gostos. Tem, para todos os gostos, com certeza. Bem. E para quem está aqui ouvindo, quer se aventurar, quer me aventurar, quero fazer aula, onde que as pessoas te encontram? Pode procurar a gente no Instagram, que é @omundebão de mineiro, né? Bão. Parapente. Então, @omundebão parapente. Nossa página é O Mundo é Bão, né? Escola de Parapente também. E o telefone, que é o 11 94727 8545 ou 94727 8546, que é o meu, da Averson ou da Danusa. Pode procurar a gente, com certeza. Se tiver o sonho de voar, seja aprender a voar sozinho, ou simplesmente fazer um voo para ver como se sentir um pássaro, a gente consegue realizar esse sonho. Ah, com certeza. Espero que as pessoas tenham anotado aí, mas depois a gente coloca também lá na legenda. Antes de você dar sua mensagem final para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, vamos fazer o bate-volta. Eu vou fazer perguntas curtas e as respostas curtas. Ok. Uma palavrinha. Um lugar inesquecível para voar. Atibaia. Mais emoção, decolar ou pousar? Decolar. Parapente ou paramotor? Eu já fiz essa pergunta. Ah, Difícil. difícil. Depende. É. Um medo que já superou no ar. O medo que eu já superei no ar, voar dentro da nuvem. Qual a sensação em uma palavra quando está voando? Liberdade. Um piloto que você admira? Ale Santos. O voo mais longo que já fez durou quanto tempo? 6 horas e 27 minutos. Nossa Senhora. Prefere voar sozinho ou em grupo? Em grupo, sempre. Se não fosse o parapente, qual esporte praticaria? Ah, boa pergunta. Ah, difícil essa pergunta. Difícil. Algo para se Provavelmente pensar. algo aéreo. Algo relacionado. Talvez um planador. Uma música que combina com voar. Follow the Sun. O que nunca pode faltar no seu equipamento. Que nunca pode faltar no meu equipamento. Agora você me pegou, porque na verdade não pode faltar Nada. nada. Tudo tem que ter estar tudo lá. ali. Tudo tem que estar ali. Tá bom. Um voo tranquilo ou cheio de manobras? Um voo cheio de manobras. Muito bem. E para quem está aqui, a gente chegou ao nosso final, né, da nossa resenha. Deixa uma mensagem para quem está aqui nos assistindo ou nos ouvindo lá no Spotify. O que você falaria para esses jovens aventureiros ou essas pessoas que buscam superação, elas buscam quebrar o medo que elas sentem, seja lá do que for? Deem o primeiro passo, né? Porque às vezes a gente está preso a algo que é completamente diferente do que a gente imagina. Voar ou praticar qualquer outro esporte, fazer alguma coisa pela primeira vez, pode ser, sei lá, o primeiro passo para algo novo que você vai viver, se você se permitir. E às vezes a gente fica ali cheio de medo, de dúvida, de preconceito, mas olhando aquilo no Instagram, no YouTube da vida, morrendo de vontade, mas sem coragem. Só vá e acredite. E procure pessoas sérias. Isso é importante. Isso é essencial. Pessoas sérias, pessoas que realmente entendem do negócio. Né? Vou fazer. Não. Tenha muito cuidado, é a tua vida. Perguntem, tirem dúvidas. É isso. Mas vivam. Façam. Façam. Dê o primeiro passo. Sim, com Não certeza. Davidson, foi um prazer te receber aqui. Esse papo foi muito gostoso. Certamente deixou um monte de gente aí. Assim, putz, vou fazer isso. Né? Eu e o Fernando aqui, com certeza, eu estou aqui pensando, acho que vou, hein? O convite está feito. Foi um prazer enorme estar aqui. Vamos ver se a gente consegue voar. Mas eu convido vocês a irem num dia de voo,
E se vocês sentirem confiança, voem. Se não, apenas estejam lá. Mas eu acho que vocês vão querer. A gente vai, com certeza. Iremos combinar isso. Eu tenho fé. Vamos lá. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma resenha Glicogênio. Foi um papo delicioso. E lembrando que toda terça-feira, às 18 horas, estamos lá com um episódio novo subindo. Então, até a próxima Resenha Glicogênio.